É o quê? Ele fez aquilo de ficar se olhando no espelho e ficar falando que ele é bonito. Exato. Toda vez eu falo. Não, mas ele acredita e ele se empolgou bastante. Mas é importante isso, entendeu? Né, José? Tem hora que eu estou lá embaixo na nossa casa, esqueço que eu vou ensinar. Sabe o que é interessante? Traz grandes benefícios, né, José? Para mim, principalmente. Vamos lá. Já, obrigado. Falava sem jeito. Mas é verdade, o melhor é o Show de bola. Você vê que hoje praticamente não quer mais vir aqui? Não. Chama e fala, não, não quero não. Vamos lá. Só infância aqui dentro, você já ficou aqui, não? Já. Então, ao vivo, galera, vocês que tocam aí. Bom dia. Bom dia. Como é que vocês estão? Ótimo. Eu estou cada vez melhor vindo aqui toda terça-feira com vocês aqui, né? Aquele dia não deu para mim vir, porque eu tinha um compromisso, mas eu assisti. Quando eu não venho, eu assisto também. Acho foda da pessoa de vocês aqui, porque para mim é muito gratificante estar aqui toda terça com vocês. Eu ganho mais estar aqui do que lá fora, né? E venho aprendendo mais, né? Com a Letícia, com o Alex, com vocês. Eu já fiquei desse lado aí, o meu tempo era mais difícil. Hoje não, hoje só o fato de participar é difícil, né? Mas lá fora também, eu passo os perrengues lá fora, não? E nem por isso que eu abaixo a minha cabeça, não. A pessoa pergunta para mim, você não está legal, mesmo que não esteja legal, eu falo, não, estou bem, porque geralmente as pessoas vão sempre contra você, falar, não vai ter jeito, mas tem sim, é só você ter fé, força de vontade, motivo, e tem força sim. Que nem agora no Natal, agora e Ano Novo é muito perigoso, eu até comento com a Letícia, eu recebi bastante convite para mim passar na casa de meus amigos, meus parentes, mas eu não vou, porque eu prefiro ficar no meu cantinho em casa, fazendo a minha oraçãozinha lá, tomando meu guaraná, comendo meu pedacinho de panetone, e tá bom demais, não preciso mais que isso. É só eu ter clareza do que é aquilo que eu quero, né? Porque eu sofri muito na minha vida, e eu não quero passar mais, olhar para trás mais, eu quero olhar daqui para frente. O que passou, passou, foi uma pedra em cima. E para mim vou falar uma coisa, eu volto a repetir para vocês, cara, eu devo muito a essa casa. Eu devo, falo de coração, porque se não fosse essa casa aqui, hoje eu não estaria aqui, teria perdido tudo, tinha perdido tudo. Inclusive o João foi me buscar, coitado do João. João falar uma coisa para vocês, cara, é um cara que não tem o que falar desse homem. Não tem, se eu falar isso aqui eu estou pecando, eu estou cuspindo no prato que eu como. E ele toda vez que eu venho aí, se eu não der um abraço nele, cara, eu saio daqui feliz, sabe? Eu quero ir embora, assim, eu volto lá e falo, vou dar um abraço no João. Porque ele Marcelo sabe isso aí, ele não tem, sabe? Para ele são todos iguais. Mas eu tenho um carinho por ele tem um carinho por mim também, que é fora do normal. Nem tanto que toda terça eu venho aqui, e gratificante de vocês estarem aqui com a gente também, né? E estou aprendendo mais com vocês aqui. E o que eu tenho para falar é só agradecer a Deus e vamos tocar o barco para frente, que se eu venci, eu tenho certeza que vocês vão vencer também. Porque vocês não estão aqui à toa. Vocês estão aqui, vocês têm um propósito na vida de vocês. E eu tenho certeza que vocês já conseguiram. Só daqui dentro já conseguiram. A vitória é toda nossa, tá? É isso aí, José. Gratidão, José. Não sabe ainda não. Foi bom você questionar. No ano passado, o José, alguém que já está aqui há mais tempo participando, sabe o quanto que o José é muquirana, né? E aí no ano passado, em público, assim, ele me prometeu, né, que iria me dar panetone. Esse ano promete de novo, que eu estou esperando o panetone. Se você vai comer, eu também quero. Você me dê. Eu prometi o panetone para o Alex, para ela, mas estou fazendo uma cotação de preços. Como eu fui comprador, então eu tenho essa missão de fazer cotação. Olha, você está ficando registrado, o José está me prometendo, mesmo na cotação, ele vai me dar panetone esse ano. Já ganhou, pode ter certeza. Brincadeiras à parte, obrigado, José. É muito bom ter sua presença aqui, a gente aprende muito, tá? Gratidão aí. Alex, você vai se sentar aqui em algum momento? Hoje não. Não? Ó, então, José,
Por favor, puxa sua cadeira aqui, vamos se alinhar. Tira lá pra fora. Puxa pra lá, cuidado com o ali. Pode levar. Isso, pra gente dar start aqui na nossa reunião. Gratidão aí a mamãe Adriana que está com a gente, já mandou bom dia aí. Só para você saber, mamãe, seu filhote está aqui, tá? Está participando das reuniões. Tá mandando beijo aí para você, tá? Quando a gente sabe quem que é o familiar e quem que é, a gente... Posso me alinhar um pouquinho aqui? Melhor para você aí? Legal. Então, beleza. Gente, nós passamos o tema para as famílias de vocês, mas antes de eu começar, eu tô vendo que tem gente nova, né? Você já participou de alguma reunião? Seu nome, por favor? Geraldo. Geraldo, seja bem-vindo, tá, Geraldo? Eu me chamo Letícia Lopes. Toda terça-feira a gente vem aqui fazer reunião com vocês. Esse que estava aqui ao meu lado é o José, tá aí há 20 anos em 21, né, José? 21. Já fechou os 21 de sobriedade, passou aqui pelo Gábata em tratamento, tá? Isso também já vale para as famílias começarem a entender, aprender, conhecer também. E aí o José tem 1 ano e meio que vem com a gente nas reuniões aí e tem aprendido muito, tem feito algumas reparações na vida dele através do conhecimento que ele tem adquirido. Você vai ver que a gente fala bem pouquinho, talvez 2% na nossa reunião sobre a dependência química. Nosso foco aqui é mostrar as partes emocionais que nos pega e que nos faz buscar algumas fugas, né? E a de vocês que estão aqui é a substância, né? Só que é da família. Então, assim, a sua família é responsável por você, recebe a notificação todas as semanas. Então, quando você conversar com algum familiar, todos vocês, vale para todos, peça para que a família assista, participe. Se não puder ao vivo, por causa do trabalho, mas que à noite assista, porque fica gravado, que busque ver os conteúdos que já está lá disponível, porque traz grande aprendizado. Quem tem buscado aí se desenvolver, é sobre isso o nosso tema de hoje, tá? Que a gente vai trazer para vocês aqui. Seja bem-vindo. Seu nome? João Paulo. João Paulo, seja bem-vindo, João Paulo. Eu me chamo Letícia, tá? Toda terça a gente tá aqui. O restante é todo mundo já conhecido da gente aí. O tema que a gente passou para a família de vocês foi um passo para o sucesso é questionar-se. Esse foi o tema, tá? Então a gente vai trabalhar um pouquinho hoje aqui sobre os questionamentos. O quanto estamos nos questionando para que a gente dê esse passo aí para termos sucesso em várias áreas da nossa vida. Então, em primeiro lugar, quantas áreas da vida vocês acham que você tem? Furquim, quantas áreas da vida você acha que você tem? Já parou para se questionar-se? Quantas áreas você tem? O ser, Sérgio, quantos pontos você precisa trabalhar em quantas áreas diferentes da sua vida? Alguém aqui tem uma noção, mais ou menos, quantas áreas da vida a gente tem? A mental, espiritual. Vamos lá. Espiritual é uma que a gente trabalha em cima de 11, tá? Só para vocês terem noção. 11? A gente trabalha em cima de 11. Vamos lá. Um é o espiritual, o sentimental entra dentro do emocional, dentro da tabela que a gente trabalha. Então, emocional, emocional são pontos que precisam ser trabalhados. Profissional entra também. Como? Racional. Dentro dos 11 a gente não coloca, mas você vai entender que no contexto todos eles têm que ser trabalhados na razão. O espiritual, o emocional, o profissional, o familiar faz parte, a gente coloca como os parentes de fora. Presente. Todos eles precisam você entender sobre o seu presente e o seu futuro. A vida espiritual, como você está agora, como você vai estar no futuro. Questionar-se. A vida emocional, a vida familiar, que no caso é os parentes. Profissional. Quem aqui é casado? Conjugal. Conjugal. É uma área da vida, um pilar da vida. Como está seus questionamentos com o seu pilar conjugal? Filhos. É outra área da vida. Como que está o andamento com os filhos? O servir ao outro e servir a si mesmo. Como que está essa área da sua vida? O social. Como que está os seus questionamentos com a sua vida social? O intelectual, conhecimento. Como está seus questionamentos? E assim, são pontos que a gente precisa buscar entender. Questionar-se. Nós trabalhamos em cima de 11, mas se você encontrar mais, você precisa se questionar. Quanto mais pontos na sua vida, porque você não é só marido, você não é só pai, você não é só profissional, você não é só espiritual.
Você não é só familiar, os parentes. Não é só o servir ao outro. Não é só o social para os outros. Então, assim, como que tá esses pilares da minha vida? É socialização. É ouvir a vida social, se socializar-se com as pessoas. Como que tá seus questionamentos? Está sendo positivo ou negativo? Então, o que nós vamos trazer hoje é para que vocês passem a refletir. E para as famílias também que estão nos assistindo. Para que a família comece a se questionar e trazer reflexões de como que tá os pilares da vida, os passos para o sucesso nesse quesito. Espiritual, profissional, familiar, o servir, o social, o intelectual e por aí vai, certo? E aí eu já começo com uma pergunta, né? Você já se questionou o quanto realmente você está agindo certo? E aí é uma questão, né? O quanto estou agindo certo nas áreas da minha vida? Primeiro passo, se eu não separo para entender que eu sou um indivíduo único, mas que eu preciso cuidar dos pilares da minha vida, vai andar desalinhado. Quantos pneus tem num carro, José? Clério, quantos pneus tem num carro? 5. Tem um step. Por isso que a vida está como está, José. Porque está andando com o carro sem step, quando fura, fica na rua, fica na mão. É questionar-se. Não tem problema. Gente, mas brincadeiras à parte, é assim, ó, por que eu trago isso? A gente gosta muito de trazer analogia para ficar fácil da gente compreender. Então, o carro, se você vai pegar uma estrada longa, você precisa calibrar, alinhar, ver se está tudo ok com 5 pneus. Porque o step, ele precisa estar ali para um caso de emergência. Se nós não nos questionarmos como estamos na nossa vida, os steps da nossa vida, como a gente vai agir diante de uma dificuldade, de uma situação, a gente vai chegar um momento que se der um problema em alguma área, a gente vai ficar desfalcado. Não vai rodar. Então, assim, vai trazer. Quando fura um pneu, se você insiste em andar com ele furado, vai só prejudicar aquele pneu? Não, você vai prejudicar os outros e mais outras peças do automóvel. Se você está desfalcado em algumas áreas dessas que eu trouxe aqui da sua vida, e ainda assim está empurrando sem se questionar, sem buscar entender, você está com alguns steps furados. E aí vamos lá, né? Aí a gente começa aqui, como eu trouxe a analogia do carro, imagine que você é um automóvel maior. Então, se você tem lá 11 pneus para rodar, se você não analisar 6, 7 desses pneus, porque tem uma dessas áreas que eu não trouxe aqui, que é um grande fator na vida de todo ser humano, que é o financeiro. Que é um pilar, que é uma área da vida que a gente precisa também cuidar. Só que a gente precisa não se tornar escravo dele. Mas ele é um fator também fundamental na nossa vida. Quantas pessoas, né, que já ouviram essa frase? Que quando os problemas financeiros entram pela porta, o amor faz o quê? Sai pela janela, vai embora, pula. Porque não dá, não aguenta. Mas o quanto você está se questionando nos pilares da sua vida? O quanto você está buscando se conhecer e entender o que precisa ser melhorado, o que precisa ser ajustado. Então a gente precisa começar a trazer essa clareza. Então assim, ó, se fosse hoje para calcular uma porcentagem das suas atitudes, dos seus comportamentos, da forma que você se comunica, o quanto você acha que os seus comportamentos têm sido benéficos, têm trazido pontos positivos. E uma porcentagem hoje, para fazer uma autoanálise. E como que a gente faz esse cálculo de porcentagem? Com relação para saber se as minhas atitudes, minha comunicação, como eu me questiono para saber se a porcentagem está sendo favorável ou desfavorável? Como que eu consigo ter essa porcentagem? Você consegue, Renato, trazer, entender? Tá. Como que você consegue hoje metrificar, ter uma média de uma porcentagem se os seus resultados estão sendo mais positivo ou negativo? Método de objetivo é uma. O que mais?
Quer falar? Alguém quer questionar? Vamos lá. Como que eu consigo calcular hoje a porcentagem das minhas atitudes, da minha comunicação, relacionado aos meus comportamentos, à minha comunicação? Hoje eu consigo ter uma métrica através dos meus resultados. Então, assim, eu preciso ter clareza. E marca, que eu sei que você gosta de marcar, e leva essa frase para a sua vida. Eu sou o único responsável pelos resultados que eu tenho, sendo eles positivos ou negativos. Eu sou o único responsável. Ah, mas a minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, minha mulher não sei o quê. Se eles fizeram e me afetou, foi porque eu permiti que me afetasse. Porque eu não me questionei, eu não me conheço o suficiente para deixar o que o outro faz, o que o outro fala, me abalar, me machucar. Alex, olha esse aqui, por favor. Muitas pessoas vivem traz isso, né, como se fosse uma verdade absoluta que a gente vai falar. Ah, eu sou assim, eu vivo a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim. Eu sou o único responsável pelos resultados que eu tenho, sendo ele positivo ou negativo. Quando você começa a trazer esse questionamento, você começa a falar isso, você começa a se autoanalisar e começa a cuidar da própria vida com autorresponsabilidade. Porque se o que o outro faz me afeta, é porque eu não tenho conhecimento sobre mim e permito que a atitude do outro me afete. Se eu não olho para mim com clareza e não me questiono o que eu gosto, o que eu não gosto, eu acabo sendo permissivo com certos comportamentos dos outros que me magoam, que me machucam. Então eu preciso começar a me questionar. E aí mais uma coisa, você já questionou se há um jeito melhor, mais simples de fazer algo? Mas na sua cabeça dura, e o fato de você ser tão seguro de si, acaba não permitindo você de olhar e ter novos comportamentos. Então, quantas vezes você vem se questionando nos últimos dias, nos últimos meses, né? Se tem uma maneira mais fácil de conseguir. Aí vamos lá. Quem acha que aqui manter a sobriedade é difícil? Legal. Aí eu venho e trago algo aqui, ó. Quanto que você já se questionou durante o processo que você está aqui, de se perguntar assim, eu acho que é difícil manter a sobriedade. Só que se o Bertelli consegue, se o João consegue, se o José que falou aqui consegue, se o Camargo consegue, estou falando de pessoas que estão aqui, tá? Qual foi o caminho que eles percorreram para conseguir manter a sobriedade? Talvez tenha um caminho mais simples do que eu estou enxergando, mas a minha cabeça dura se fechou naquela maneira de achar. É difícil. Então, entre o difícil e o impossível, no meio tem um caminho de possibilidades possíveis que o José encontrou, que o Camargo encontrou, que o Bertelli encontrou, que o João Gonçalves encontrou. Por que você fica entre o impossível e o difícil e não entra nesse caminho de possibilidades possível? Abrindo o quê? A sua mentalidade, se questionando. O que eles fazem que dá certo para eles? Eu preciso fazer igualzinho? Não. Mas eu preciso me modelar. Eu preciso analisar. O João frequenta a sala 3 a 4 vezes por semana. Para o João funciona a sala. Por que você não vai também e quando você sai lá fora, começa a frequentar a sala? Pode ser que para você seja funcional. O José, semana passada, em 21 anos de sobriedade, conheceu a sala de Alcoólicos Anônimos. Nunca tinha pisado. Mas para ele funcionou não ir em sala. Você também pode se autoanalisar, se questionar. Mas o que você não pode é continuar fazendo do mesmo jeito que você vem fazendo e querer resultado diferente sem se questionar. Não vai funcionar. Se do seu jeito até agora não deu, precisa quebrar um pouco essa cabeça dura e falar: o que eu tenho que me questionar? Como que eu preciso me comportar? Como que eu tenho que falar? E aí, mostrando para as famílias que estão nos assistindo, é começar a se questionar também. Será que a forma que eu estou falando com as pessoas que eu amo é a melhor forma de mostrar o meu amor ou de mostrar que eu quero ser amado por elas? Será que a maneira que eu me comporto
é a mais favorável para mim atingir os objetivos que eu tenho? Para mim ter os resultados que eu espero? Será que eu estou conseguindo, da maneira que eu estou me comunicando, que eu estou me comportando, eu vou conseguir resultado positivo para mim? Então, se questionar não é fácil. Vai ter momento que vai doer. Só que é através desse autoconhecimento, desses questionamentos, que a gente vai conseguir ter clareza dos pontos que nós estamos falhando e aonde a gente precisa se melhorar. E aí a gente precisa entender: será que você, eu, tem como a gente aprender mais? Como assim? É me questionando. O que eu estou tendo de resultado hoje, da minha plantação lá de trás, foi a melhor plantação que eu fiz? Quantas vezes a gente entra em algumas negociações que nas nossas verdades absolutas vai dar tudo certo, mas chega um pouco tempo depois você vê que tomou mais prejuízo do que lucro, e aí você vai se questionar depois que a coisa já desandou, que a vaca já foi pro brejo, para ficar mais fácil de entender. Por que não se questione antes? Por que não busque entender antes? Nós temos uma franquia de polo, um polo na realidade, de cursos. E a gente focou, há 2 anos que a gente tem, focamos em vender apenas técnicos, né? Cursos técnicos, são 27 da grade, só para vocês entenderem. Tem outros tipos de graduações, mas a gente não focou nas outras, focamos só em técnico. Porque a gente tem que estudar, entender, para vender aquilo, para explicar para quem vem nos procurar. E eu recebo um número de WhatsApp que a gente disponibiliza na internet, eu recebo todos os dias, em média, de 10 a 15 pessoas que fizeram cadastro por outros caminhos, através de outras pessoas, e aí entram em contato comigo: olha, eu quero cancelar a minha inscrição. Olha, eu não estou conseguindo acessar a plataforma. Aí eu pergunto assim: aonde você fez sua inscrição? Quem é o responsável pelo seu cadastro, juntamente com a matriz? Ah, não sei. Ah, eu não peguei o telefone da pessoa. Aí ele veio aqui na cidade, eu passei o cartão, paguei à vista e agora eu não consigo acessar. Ah, eu não recebi senha e login. Eu falo: tá, mas você pagou, você investiu o seu dinheiro, você não tem o nome da pessoa, você não sabe de onde que ela vem. Ah, mas ele falou, mas teve mais gente que fez, aí vai na Maria, vai com as outras. Teve um monte de gente da minha cidade que se inscreveu. Tá, mas você pode ter caído num golpe. Ah, mas aí agora que eu estou procurando ver, eu acho que eu vou... Tá, mas a faculdade é uma faculdade séria, mas existem pessoas que podem usar o nome. Ah, mas eu assinei um papel. Aí começa a me mandar as fotos dos contratos que assinou. Aí eu tiro uma foto de um papel em branco, uma folha sulfite em branco, e mando para a pessoa e falo assim para ela. Já aconteceu muitas vezes. E falo: tá vendo esse papel em branco? Eu coloco o que eu quiser, eu imprimo o que eu quiser, eu pego o que eu quiser e coloco nela. Esse papel não significa que aonde você colocou seu dinheiro é realmente coligado, mas que é o nome da sua empresa. O papel em branco, ele aceita o que colocarem nele. Você aceitou o que falaram, sem se questionar, sem buscar saber se era real ou não. Ai, meu Deus, mas eu perdi meu dinheiro. Então, aprenda. Antes de você fazer, e eu gosto muito quando a pessoa vem e me faz um monte de pergunta, quer fazer videochamada, quer ver se eu sou real, porque a pessoa está se questionando para depois ela não dizer: fulano são mal, as pessoas são ruins, as pessoas que são... traz um monte de nomenclatura. Mas se você está se questionando, onde você está investindo o seu dinheiro, o seu tempo, a sua qualidade, a sua vida, como que estão os seus questionamentos? Aí, assim, mais outra pergunta: qual solução você pode ter para o seu problema, para que o seu problema seja resolvido? Quando você está com um problema, você se questiona? Você busca quantas respostas para aquele problema que você está enfrentando? É apenas uma e se apega nela e pronto? Ou você está tendo a capacidade de se questionar mais? Você está buscando quem já conseguiu o que você deseja conseguir? Essa pessoa pode te ensinar a estratégia certa para alcançar o que você está esperando. Quando você está passando por um problema, você tem a humildade de ir com uma pessoa que você sabe que já enfrentou, passou por algo parecido, e ouvir aquela pessoa
e quebrar um pouco dessa dureza aí da sua cabeça, de falar, fulano, eu estou disposto a ouvir. Como que você fez para conseguir resolver? Ou você bate no peito e fala, não, eu sou melhor, eu sou o cara, eu dou conta, eu consigo, eu não preciso de ajuda, eu não preciso dos outros, do meu jeito é o jeito correto, do meu jeito é o jeito certo. O quanto você tem que se questionar. Tudo é uma questão de questionar-se e entender que você não é o dono da verdade e nem sabe tudo. Por isso precisa estar em contínuo processo de aprendizado. Tem gente que pega uma verdade como uma verdade absoluta, né? E aí eu pergunto, a sua verdade pode ser diferente da minha verdade, porque a sua realidade pode ser diferente da minha realidade. Mas eu preciso aprender, eu preciso ter a humildade, eu preciso entender que quando eu começo a me questionar sobre o próprio comportamento, eu estou sendo humilde o suficiente para reconhecer que somos pequenos, que nós podemos errar e que nada é tão garantido assim que eu vou acertar sempre. Mas se eu não me questiono, a probabilidade do erro, ela é muito mais garantida. Pode falar, José. Só é engraçado porque agora fui notando as coisas aqui e fui lembrando dos princípios espirituais do primeiro passo do Narcóticos Anônimos. Que o primeiro é a humildade para saber que sozinho não dá conta. Sim. O segundo é a mente aberta para se abrir a novas ideias, realmente questionar. Será que é tão difícil assim mesmo? Mas tem pessoas que conseguem. A mente aberta é para tentar entender a verdade do outro e como eu posso adaptar ela na minha rotina. Sim. O que eu posso fazer hoje? Eu converso muito com pessoas aqui que estão sóbrias há alguns anos, terapeutas, alguns monitores. O que eles estão fazendo que eu não fiz ainda? Por que eu estou recaindo? Tipo, a mente aberta para escutar novas ideias e a boa vontade para praticar. Tipo, os principais, tem outros princípios espirituais, mas os principais do primeiro passo é isso, que é a humildade para aceitar a ajuda, aceitar que sozinho não consigo. A mente aberta para entender que existem outras verdades, outros caminhos que podem dar certo. Talvez o meu caminho que eu estou trilhando até hoje, eu com a minha verdade absoluta, não entendi que não está dando certo. E a mente aberta para poder aceitar e a boa vontade para praticar. Legal. Muito legal essa palestra. Que bom. E é isso, é você pegar aquilo que você já tem, porque todos nós já temos bagagem de conhecimento, já temos bagagem de vivência, é pegar aquilo que eu já tenho e colocar num lugar onde eu consiga ver com clareza todos os ângulos. E aí começar a se questionar. O meu relacionamento conjugal, como ele está? A minha vida financeira, como ela está? A minha vida familiar, como está? Meu relacionamento com os meus filhos, como está? Será que tem caminhos que possam ser melhorados? O que eu posso fazer? Qual o conhecimento que eu ainda não adquiri que pode me ajudar a melhorar essas áreas, esses pilares da minha vida? Porque se eu não trouxer questionamento, eu vou viver a mesma situação e querer estar diferente. E aí vem outra grande erro que a gente faz, é assim, eu penso, eu consigo pensar em algo que eu quero para mim. Só que assim, se fica no meu pensamento, quantos pensamentos a gente tem na nossa mente, que elas vêm e vão, esses pensamentos vêm e vão durante o dia? Qual a porcentagem de pensamento que gira na nossa cabeça e que nunca acontece na realidade? Qual a porcentagem? 90%. Em média de 85% a 90%. Daquilo que a gente pensa, nunca vai acontecer. Mas eu gasto energia com pensar. Só que quando eu começo a me questionar, e eu começo a anotar, e eu começo a colocar em prática, a probabilidade, ela aumenta muito mais o resultado ser positivo. O que eles fizeram para voltar a ter uma vida normal? Então, mas é assim, Geraldo, o que é o normal? O que é normal para você é uma coisa, para mim pode ser outra. E é isso que eu falo, é ter a humildade de entender que às vezes o estilo de vida de uma pessoa, para ela tá legal daquele jeito, só que para mim, para minha realidade, para minha convivência, não é a melhor. Eu tenho que, assim como o José trouxe, olhar e me questionar que talvez tenha alguns caminhos e algumas coisas que aquela pessoa está fazendo que pode funcionar para mim, mas não é porque para ela, daquele jeito que ela está fazendo,
que está dando certo, que eu tenho que modelar 100% daquilo. Talvez eu tenha que pegar 10% de um comportamento de um, 5% do outro, e adaptando para a minha realidade. Então, assim, eu gosto muito da área da tecnologia, de arrumar coisas. Então, eu gosto muito em casa, nos meus finais de semana como hobby, pegar minhas caixas de ferramentas, espalhar em cima da mesa e começar a arrumar algo que para muitos já não tem mais conserto. Mas eu pegar uma peça de uma coisa, desmontar de um e fazer funcionar em outro. Eu gosto disso, porque eu começo a trabalhar na minha mente o quê? Isso aqui não tem mais funcionabilidade para as pessoas, mas existe algo ali dentro que eu posso pegar, colocar aqui e vai dar certo. E isso aqui vai voltar a ser útil para alguém, para mim ou para outra pessoa. Então, eu preciso entender, tá? Que muitas vezes a minha verdade absoluta, ela não é a verdade universal. E entender que não é a maneira que eu enxergo o mundo que ele vai ser o melhor para que você viva nele. Para o seu mundo, a sua realidade tem alguns pontos que podem ser favoráveis e outros desfavoráveis. E aí eu preciso me perguntar, a estrada percorrida é a melhor possível para as minhas necessidades? Você se questionar, essa estrada que eu estou trilhando, a maneira que eu estou me comportando, a fala que eu venho utilizando, é a melhor para a minha realidade hoje? E caso ainda não seja, acreditar que você irá encontrar o melhor caminho, o caminho certo. É não desanimar, é não desacreditar em você. Porque errar, todos nós vamos errar. Só que eu preciso entender aonde que estão os meus erros. E o questionar-se vai trazer isso para mim. Quantas vezes você já se questionou no mais profundo do seu ser os pontos que te pegam para as recaídas? Para quem já tem mais de uma ou duas. Quantas vezes você já se questionou quais os fatores emocionais te levam a tomar os baques que você toma? Quantas vezes você já se questionou? Ah, é por causa da comunicação da minha mãe, é a comunicação do meu pai, é a rejeição de fulano, é a traição do Beltrano. Tá. Quantas perguntas você já trouxe para cada ponto que te pega e quantas vezes você buscou respostas diferentes? Ah, essa resposta é aqui, eu já trouxe 10 perguntas. Só que eu só coloquei em prática 3. Será que não está na hora de você olhar para as outras 7 que sobrou ali e começar a colocar em prática na sua vida? E se não der certo, se questionar onde foi o meu erro. Porque aí eu vou saber que aqui eu não posso mais trilhar esse caminho. Porque vai dar ruim, vai dar errado, vou ter prejuízo. Eu preciso ter essa clareza. E como que eu faço para me questionar? Como que eu faço para trazer esses questionamentos para mim? Como que eu busco saber se eu estou agindo certo ou errado? Se as minhas ações ou os meus comportamentos estão sendo construtivos ou destrutivos? Como que eu faço, Sérgio? Como que eu faço, Renato? Olhando os meus resultados. Como que eu busco entender se a minha atitude está sendo mais positiva ou mais negativa? Mais aproveitada ou menos aproveitada? Os meus resultados. Só que para isso eu tenho que questionar. Quais os resultados que eu estou tendo na minha vida espiritual hoje? E aonde eu posso me melhorar? Questionando-se. Que a busca de questionar os seus resultados, a sua vida, ela seja com si mesmo, com o seu casamento, com a relação com os filhos, com a sua relação profissional, com a sua espiritualidade, com a sua vida social. Canetinha e papel. Pega uma caneta, pega um papel. Começa a anotar. Como que está o meu resultado? É como eu gostaria que estivesse? Não, não é do jeito que eu gostaria. Tá, mas o que mais que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer diferente? O que me machuca, que eu tenho clareza que me machuca emocionalmente, que eu ainda não consegui resolver? E quem eu vou buscar para me ajudar a resolver? Qual profissional vai me ajudar nos meus questionamentos, nas minhas perguntas, na busca pelas respostas, para mim conseguir manter minha sobriedade e dar um passo para o meu sucesso? Eu só tenho o meu hoje, só por hoje.
ficou para trás, o amanhã ainda não chegou, mas eu posso pegar o meu passado, ao invés de me colocar como vítima, e colocar como um mapa de autoanálise que tem certos caminhos que eu não vou poder voltar, porque vai dar ruim. Eu já sei certos passos que eu trilhei no meu passado, que não é bom, que tem lama, que tem lugar de atoleiro, que tem lugar que vai me machucar, que vai me prejudicar, de vendaval. Eu tenho que ter clareza disso. Eu li um livro uma vez que eu gostei demais dele. Ele dizia assim, ó: faça das suas memórias do passado uma biblioteca, para que você possa voltar nela de vez em quando, dar uma folheada em algumas páginas, rever o que não foi bom e sair dessa biblioteca com conhecimento para o passo que você vai trilhar para o futuro. Mas tem gente que está pegando essa biblioteca, entra dentro dela e fica lá só revirando esses passados, essas folhas, esses livros, vivendo só enfurnado daquela biblioteca. Pega o seu passado e olhe ele como algo que você vai lá de vez em quando, acessa alguma coisa, por mais ruim às vezes que seja, mas se questionar: por que eu vivenciei essa situação, essa dor, essa recaída? E não é ficar ali dentro dessa biblioteca, desse sentimento, mas é olhar o que me levou a ter aquele momento de queda, aquela emoção, aquela forma agressiva de comunicar-se, de expressar meu sentimento, de expressar o que eu queria. Se você ficar folheando, você entra em depressão. Exatamente, a depressão vem porque você fica olhando demais o passado e você acha que é só aquilo, que a sua vida se resume naquilo. Você não consegue sair dessa biblioteca e saber que você tem um livro novo. Todos os dias ao acordar, vai escrever naquela página em branco o que você quer para o seu futuro. Então é muito importante o questionar-se na escrita. Fazer pergunta de cada área da sua vida com clareza. O quanto eu posso ser melhor na minha vida espiritual? O que eu preciso fazer para ter mais conexão com o meu poder superior? E é começar a perguntar-se. Depois que você se questionar com um monte de perguntas, você colocou 10 perguntas, ter a humildade de chegar num companheiro, num amigo, num colega, lá fora, na mãe, no pai, na esposa, no marido, olhar e falar assim: olha, eu quero ser uma pessoa melhor na minha relação conjugal. Eu quero ser melhor como mãe. Chegar você como mãe, como pai que está nos vendo, chegar no seu filho, na sua filha, olhar para ele e falar assim: olha, eu sei que eu não sou perfeito, que eu já errei muito, mas eu quero ser melhor como mãe para você, como avó para você. O que eu posso fazer de melhor? Como eu posso agir com você que você vai se sentir mais feliz? Quais comportamentos que eu faço que desagrada você? Mas você tem que ter a humildade de ouvir o que o outro vai te trazer de devolutiva. Vai ter coisas que você não vai gostar de ouvir, porque na sua verdade absoluta você é perfeito, você não erra, você é a melhor mãe, a melhor esposa, o melhor pai, a melhor avó, o melhor tio do mundo. Mas você vai ter que ouvir aquilo, porque para o outro, o seu tudo que você faz não é o tudo dele. E você tem que entender isso. E você tem que ouvir com o coração aberto e humildade e reconhecer que se você não se questionar e não abrir os ouvidos e o coração para ver o que você precisa melhorar, você vai continuar mantendo a sua postura que está sendo errada. Mas é errada para você? Não, para você está certo. Mas vai ser errada para o outro. E aí a gente fala, não é para a família carregar a culpa de uma recaída de um marido, de um filho, de um pai, de um irmão. Mas é começar a se questionar o quanto eu tenho porcentagem na recaída do indivíduo. Como assim porcentagem? Porque se a sua comunicação está sendo ruim, você vai fazer comunicações ruins, vai ter comportamentos ruins, e esse indivíduo muitas vezes, por não se conhecer, ele não vai te questionar, ele não vai te dar uma devolutiva. Ele sabe que se ele quiser mostrar para você os seus comportamentos, você não aceita, porque a sua verdade é pura, é absoluta para você, e esse indivíduo fica mal emocionalmente e ele quer buscar uma fuga das emoções.
Ah, Letícia, mas então é o fulano que não sabe lidar com as emoções? Também. Mas o quanto você está se questionando que você pode agir diferente, você pode melhorar. O quanto você questiona seus comportamentos e os seus resultados. Se você não está tendo resultados positivos, é porque provavelmente a sua plantação não está sendo positiva, mas você está acreditando fielmente que é. Será que o questionar-se, o se perguntar, o ter a humildade de chegar no outro e perguntar: o que eu posso fazer de melhor? O que você acha que eu preciso melhorar? E ouvir a pessoa dizer: olha, a sua comunicação é agressiva, a sua postura é destrutiva. Ouve, anota e começa a trazer perguntas. O que eu preciso fazer para ter comunicações mais saudáveis, comportamento mais saudável? E aí amanhã ou depois, se esse outro tiver recaída, você não carregar com sentimento de culpa. Porque você sabe que você fez, que você agiu, que você questionou-se, que você buscou, dentro das suas possibilidades, fazer diferente. Agora, tá do mesmo jeito, fala no mesmo tom, age da mesma maneira, e quer que o seu parente, o seu familiar, mantenha-se lindo, bonito e pleno em sobriedade, mas você, como família, não está buscando se questionar? E para eles que estão aqui, quanto vocês estão se questionando? O comportamento da minha mulher, do meu marido, da minha mãe, do meu pai é ruim, eu não gosto. Como que eu me questiono para que haja mudança? É gritando? É provocando raiva, ira no outro? Não, é me questionando. Como que eu vou fazer para que ele entenda, para que ela entenda que certas atitudes me machucam, que certas atitudes eu ainda não aprendi a lidar, e que isso é gatilho para mim? Eu estou me questionando como ter um momento de sentar, de conversar, de mostrar, sem agir com agressividade, sem agir com impulsividade, sem agir com ofensa, sem agir trazendo dores e mágoas do passado, para mostrar para o outro, questionar-se, ou junto mostrar, falar: olha, eu preciso de você. Como José trouxe, sozinho eu não consigo. Sozinho é difícil, é mais complicado. Mas com você ao meu lado, mamãe, papai, esposa, marido, fazendo como você está fazendo, fica mais difícil ainda. Você acha que está me ajudando com o seu comportamento? Você acha que está me ajudando com a sua comunicação? Desculpa, mas não está. Você pode não perceber, mas a sua forma de me cobrar amor, a sua forma de me cobrar atenção, a sua forma de mostrar que eu erro, não está legal. Será que não tem como se questionar aí e achar outros caminhos para me pontuar quando você vê que eu estou fazendo algo errado? Será que não tem outras maneiras? E é isso que eu trago muito, eu gosto muito de mostrar isso para as famílias. Tem muitas mães, tem muitas esposas, tem muitos maridos, tem muitas famílias que questionam assim: por que comigo? Por que com meu filho? Por que com meu marido? Por que na minha vida? E aí eu falo: questione-se na pergunta do para quê e não do porquê. Para que comigo? Para que na minha vida? Para que isso está acontecendo com meu filho? E aí já começar a trazer respostas, para que eu, como mãe, cresça, para que eu aprenda, para que eu me torne uma pessoa melhor, para que eu evolua apenas com meu filho, apenas com meu marido? Não, para que eu me torne um ser humano melhor para a sociedade a qual eu convivo. Entender a dor do outro. E não por quê, porque quando eu coloco por quê, eu sou a vítima. Agora, quando eu me coloco no para quê, eu entendo que é para que eu possa amadurecer e aprender a ser um ser humano melhor. Só que quando eu fico nos porquê, sem me questionar e sem buscar outras respostas, e sem aceitar a ajuda, eu vou ser sempre o coitadinho, a coitadinha, a vítima, a sofredora. Eu tenho, como todos nós aqui, como quem está nos assistindo, tem as suas dores? Tem as suas feridas? Temos. Todos nós temos. Tem coisas boas
que alguém nos fez, que alguém nos machucou, que alguém nos feriu? Temos. Mas eu vou ficar agarrado nisso? Ou eu vou olhar que aquela pessoa que me feriu, ela era vítima de outras vítimas? Que aquela pessoa que me machucou, muitas vezes ela só passou e transferiu para mim uma dor que ela não soube lidar, que ninguém acolheu, que ninguém ajudou ela. E trabalhar o perdão e soltar isso. Quando nós carregamos situações que alguém nos fez lá atrás e a gente não se questiona, por que eu ainda me apego tanto nisso? Por que eu ainda fico me segurando? Talvez é por eu não olhar o merecimento que eu tenho de viver uma vida em abundância em todas as áreas. E aí eu acredito seriamente que ficar amarrado nisso vai me manter naquele ciclo de pertencimento, de merecimento negativo. Porque tem gente que acha que merece viver uma coisa ruim mesmo. Tem gente que acha que tacou pedra na cruz, que a comunicação é ruim, pensamento é ruim, ambiente que frequenta é ruim. Como que você vai querer colher resultados bons se você está só mantendo-se toda a energia canalizada para algo ruim, para situações ruins? Algo ruim aconteceu na minha vida? Tá. Como que eu vou agora me questionar-se para pegar essa situação como um aprendizado e não ficar só focado nela? Aconteceu, beleza, aconteceu. E agora o que eu tenho que aprender? A agir com essa situação, a modificar o meu comportamento para viver com essa minha realidade de agora, com essa situação ruim que eu tenho agora nas minhas mãos. Por mais ruim que ela seja, eu tenho que tirar aprendizado. Por mais negativo que seja, o que eu preciso olhar e como eu posso aprender a fazer diferente? Porque se eu não questionar, se eu não olhar, eu vou continuar com os mesmos resultados que eu venho tendo. Traz reflexão a partir de agora para vocês começarem. Gente, vocês não têm noção. A nossa mentalidade, ela assimila 30% a mais. Isso não é a Letícia parindo informação do além. Não. Isso é algo de estudo de muitos anos, de pesquisa. A nossa mentalidade, ela assimila, ela entende, ela compreende, ela coloca em prática 30% a mais quando a gente escreve. Porque você está trabalhando outras áreas do teu corpo, além da mente. Você está trabalhando o movimento das mãos. Você traz com muito mais clareza que aquilo pode se tornar real. Você quer que se torne real. E trazer para questionamento escrito pontos negativos que você tem, não é que isso vai ser real, mas é você olhar com mais clareza qual o caminho você precisa percorrer e o que você tem que fazer diferente daquilo que você trouxe questionamento que não está bom. Os resultados na vida conjugal: eu gostaria de ser mais abraçado pela minha parceira, pelo meu parceiro. O que eu preciso fazer? Qual plantação que eu vou ter que fazer para que eu consiga ter resultados melhores no meu relacionamento conjugal? Me sentir mais amado com um abraço, me sentir mais acolhido com palavras. Eu preciso ter clareza sobre isso. Se eu não tiver clareza, como que vai ficar a minha vida? Então, muitas vezes a gente está levando a vida, né, no modo da música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, vamos ver onde vai dar e tudo mais. Tem uma pergunta aqui de um familiar. O que fazer com esse parente, né? Quando a recaída que a pessoa já sabe o que vai dar. E quando a recaída que a pessoa já sabe o que vai dar. Legal, tem bastante pergunta aqui, ó. Eu vi que tinha bastante comentário. Bateu uma quantidade legal. Tá, vamos lá. E quando é recaídas, e a recaída que a pessoa já sabe no que vai dar. O que fazer com esse parente? Vamos lá. É assim, ó. Primeiro ponto. Quem aqui tem clareza, certeza do que vai acontecer daqui meia hora na sua vida? Você que está aí nos assistindo, você tem uma certeza, uma verdade absoluta do que vai acontecer daqui meia hora na sua vida? A gente não tem.
Aí quando a gente coloca um comentário assim, ó, e quando você já tem certeza, você já sabe da recaída, você já sabe o que vai acontecer. Quer dizer, você está tanto folheando a tua biblioteca do passado, das recaídas passadas, que você não está buscando uma plantação nova, de olhar para o futuro, que é o que nós temos. O passado temos como uma biblioteca de conhecimento, toda escrita de coisas muitas vezes ruins e negativas. Mas é pegar os meus livros em brancos que eu tenho para o meu futuro e começar a plantar uma comunicação diferente. O meu familiar, se até hoje ele teve recaída, eu comecei a me questionar. O que pode ter levado ele para essas recaídas? Quais fatores emocionais que ele ainda não aprendeu a lidar, que ele ainda não conhece, que ainda o machucam, que faz ele tomar as quedas que ele toma? Como eu posso contribuir? Como eu posso agir? Como eu posso mostrar para o papai, para a mamãe, para a esposa, que o comportamento que eles estão tendo está impulsionando o nosso familiar que a gente ama a buscar uma fuga? Porque assim, ó, atrás de um dependente químico tem uma família toda adoecida. Nossa, mas esse adoecimento familiar dos outros, foi esse indivíduo que causou? Não. Por trás desse familiar, desse indivíduo que buscou a fuga nas drogas, no álcool, existe uma família que está buscando a fuga na comida, na compra compulsiva, na pornografia, nas redes sociais, na fofoca. Você familiar, pai, mãe, esposa, esposo, irmão, tio, avô, qual tem sido a sua fuga para não olhar para você em primeiro lugar e ver o que você pode melhorar como ser humano para ajudar esse indivíduo, para mostrar para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, para o tio, que o comportamento dele está prejudicando? Ah, Letícia, então todo mundo vai ter que mudar para ajudar esse aqui? Sim, porque sem perceber foram comportamentos. Ah, mas ele teve a escolha, ele escolheu. Sim, ele escolheu buscar essa fuga. Só que muitas vezes ele não entende as dores que ele carrega das comunicações que ele ouviu. Está no inconsciente o que impulsiona ele para buscar uma fuga. Ah, mas eu já sei que vai dar ruim. Legal, essa bola de cristal que muitas famílias têm, eu queria entender aonde que ela é comprada e o valor que é pago. Porque tem muita gente que fica revirando no passado, vai dar ruim. A sua comunicação, a sua plantação, o seu comportamento está sendo negativo. Aí tem que questionar, o que eu como ser humano posso fazer para ajudar esse indivíduo a entender que se ele não melhorar, não questionar, pode ter uma recaída sim. Mas não é pegar isso como uma verdade absoluta, que ele vai sair do tratamento e vai recair. É você começar a buscar. Olha, mas eu já ajudei uma vez, eu já ajudei 2 vezes, eu já ajudei 3 vezes, e fulano não quer. Aí se o fulano não quer, você tem que se questionar. Até quando eu vou ficar em prol desse fulano? Até quando eu vou parar com a minha vida e ficar correndo atrás de resolver o problema do outro? E aí, mais uma vez, é uma pergunta que eu faço para as famílias. Independente do poder superior que você acredita, se você chegar hoje na presença do seu poder superior que você crê, e ele olhar para você e falar assim: ô Dona Maria, ô Dona Joana, o que você fez com a vida que eu te dei? Ah, fiquei correndo atrás do meu marido, do meu filho, internando, ajudando, resolvendo, buscando de Deus, buscando do espiritual. Tá, mas espera aí. O seu familiar, eu vou resolver ou já resolvi. Eu quero saber com a vida que eu dei para você. Porque eu dei uma vida para você e eu coloquei aquele indivíduo na sua vida para que você pudesse aprender, para que você pudesse evoluir, para que você pudesse se melhorar. Mas você ficou correndo atrás de resolver e não olhou para você? Não buscou se questionar? Ser uma pessoa melhor? Contribuir mais com a vida dos outros? A gente não está aqui apenas de passagem. A gente precisa entender o que você está fazendo na Terra. O porquê que você foi colocado aqui.
Tem gente que está vivendo o dormir e o acordar sem uma perspectiva nenhuma, sem entender que pequenos detalhes de mudança sua pode ser positivo na vida de um outro, pode ser favorável na vida dos outros. Só que se você vive no ciclo vicioso de vitimização e não se questionar, você acaba trazendo um monte de gente para o seu tsunami emocional. Porque aí é filho, é marido, é irmão, é pai, é mãe, é esposa, todo mundo entra no balaio junto ali, ó, e aí todo mundo sai prejudicado. Então comece a se questionar: como eu posso ser melhor? Como mãe, como pai, como esposa, do fulano de tal que está lá em tratamento, do fulano de tal que saiu do tratamento, que já está na minha casa. Eu estou vendo familiar aqui que já saiu, seu familiar já não está mais aqui. Parabéns por você continuar assistindo às reuniões, porque eu tenho certeza que traz grandes aprendizados. Se de tudo que eu trouxe aqui em 1 hora que eu estou falando com vocês, você assimilar e melhorar 1%, já valeu o meu dia inteiro. Já valeu as madrugadas que eu acordo para estudar, para evoluir como pessoa, para mim e para transbordar na vida dos outros. Então, se de todo mundo que passou ou que vai passar, absorver 1%, tá ótimo. Eu já vou buscar mais conhecimento. Porque 1% que você melhora hoje, você não tem noção o quanto isso. Aí mais um questionamento. Se você tem uma doença, se a sua saúde está precária, você vai no médico e o médico diz assim para você: você só tem 1% de chance de sobreviver a essa doença. Você vai se agarrar em qual? No 1% que você tem. Você está entendendo? Então, assim, se cada um aqui assimilar 1% do que eu estou falando e começar a se questionar, para mim já valeu. Pode falar, José. O que foi que você está rindo aí? Eu associei com a taxa de recuperação da OMS. Você está entendendo? Então, assim, é uma taxa baixa? É. Porque, em primeiro lugar, vocês não se questionam o que vocês vão permitir e o que vocês não vão permitir quando você lá fora. Deixa de ter necessidade de aprovação dos outros. O grande problema do ser humano é a necessidade de ser aprovado, validado, reconhecido pelos outros. E esses outros são a família, o sanguinho ali que a gente convive. É uma necessidade de ser amado, é uma necessidade de ser visto, é uma necessidade de ser reconhecido, de ser lembrado. E aí muitas vezes a gente não se questiona: como eu posso mostrar que, por mais que eu ame, que eu respeite, que eu honre papai, mamãe, avô, avó, tio, mulher, atitudes que ele traz da bagagem emocional de onde ele vem, do passado dele, está me machucando, está me prejudicando, está me fazendo ficar triste. Eu preciso ter clareza sobre isso, entendeu? Parou aí, você está vendo aí? Está funcionando? É que saiu aqui, eu falei: oxe, que saiu? Tinha várias perguntas, eu acabei nem tirando o print aqui. Então, eu preciso trazer esses... Gente, desculpa, mas agora eu perdi aqui os comentários anteriores que a gente tinha aqui. Mas assim, ó, eu espero que todos vocês tenham conseguido entender a mensagem dessa reunião de hoje. E a gente está muito contente que a gente conseguiu arrumar a agenda. Hoje à tarde a gente começa as nossas reuniões na Ala Azul. Então, para os familiares que estão nos assistindo aqui, a gente vai sempre estar fazendo tema aqui e levando o mesmo tema para eles lá. Não vamos transmitir, porque a gente já transmite aqui de manhã, mas pode saber que o conteúdo eles vão entender. Então, vocês que estão buscando em conhecimento, não deixe de transbordar na vida de outras pessoas. Se fez sentido para você tudo isso que você ouviu, compartilhe com outras pessoas, com outros familiares, com outros amigos. Talvez tem pai, tem mãe, tem esposa, esposo, que não tem um familiar que tenha a doença ou problema aí do dia a dia com a dependência química. E você pode ajudar prevenindo essa pessoa a ouvir uma reunião como essa e questionar-se: o que eu posso melhorar? Como eu posso mudar para que o meu filho, o meu marido, o meu irmão, o meu pai, a minha mãe não busque fuga no mundo das drogas? Ou se já deu o primeiro passo, consiga sair, consiga voltar a entender que aqueles comportamentos, aquela busca de fuga não está sendo boa. Então transborde na vida de outras pessoas. A gente pega quanto conteúdo desnecessário e transmite assim em velocidade recorde. Por que a gente não transborda coisas positivas? Tudo isso que vocês
vocês estão ouvindo aqui, nós estamos em quanto aqui? 4, 6, 8, 12, 16 pessoas internos em tratamento. Em média, vocês acham que tem quanto aqui nessa aula? 65 mais ou menos. Nós temos aqui 17, 18 pessoas. Ah, mas quem está lá fora não quer. Beleza. Quem está lá fora não quer, não tem noção, está achando que está de férias. O que vocês que estão aqui aprendendo pode fazer? Transbordar. Está lá fora, em outro momento, está ouvindo algum conteúdo que não está sendo vantajoso, sai. Chegou perto de alguém que está sem assunto, transborda isso que vocês aprenderam. Você já está sendo, talvez o que vocês levam, convide as pessoas que dividem o mesmo espaço, o mesmo quarto, aqueles que vocês têm mais proximidade que não vêm nas reuniões, convide, mostre que eles é importante. Fulano, vamos na reunião. E não é na nossa reunião da terça de manhã, é em todas que acontece aqui dentro, que vocês se identificam. Fulano, ó, lá fulano, o profissional tal, ele presta tal conteúdo. Vamos lá, mostre que ele é importante, porque talvez tudo que ele quer é uma atenção lá de fora de um familiar, mas o familiar ainda não percebeu, ainda não se questionou o que pode ser melhorado. E você aqui dentro pode ser já uma corrente do bem. Ó, fulano, vamos na reunião. Olha, eu sei que você tem suas dores aí, todos nós temos o passado, mas aí nas reuniões tem ajudado. Vamos lá. Ele vai falar, olha, eu vou honrar o convite do José, o convite do Renato, o convite do Sérgio. Eu vou ir lá participar dessa reunião, vamos ver. E talvez ele entrando para dentro, tenha algo que toque dentro dele e ele já começa a se melhorar. Mas às vezes a gente, não, eu não vou chamar, eu tenho que cuidar de mim. Beleza, eu tenho que cuidar da minha sobriedade, eu concordo com isso. Mas é ser humilde convidar alguém. Porque quando você está lá fora, que você às vezes está meio cambaleando na situação, se chegar um parceiro, um companheiro, como a gente fala, e falar, fulano, vamos numa sala hoje, pode salvar a sua sobriedade. Se você não começar a olhar isso aqui hoje como uma escola e colocar em prática o que se aprende aqui, lá fora que a gente fala que é a selva, vai ser muito mais difícil. Então já começa a colocar as atitudes, os comportamentos, as mudanças aqui. Enquanto eu não floresço aonde eu gostaria de estar plantado, eu preciso florescer aonde eu estou plantado. É uma frase de um livro também. Até onde? Eu queria estar plantado e florescendo na minha família, lá fora, vivendo melhor a minha sobriedade, mas eu não estou lá, eu estou aqui. Então eu vou começar a mostrar minhas flores, os meus resultados aqui, participando das reuniões, dividindo conteúdo. Questione-se o quanto eu posso ser uma pessoa melhor, o que não está bom e o que eu preciso melhorar. Gratidão a todos vocês pela participação. Gratidão, família. Obrigado. Espera aí um pouquinho para nós travar aí, pausa aí, ó, para mim, aperta no xizinho. Acha aí, Alex. Peraí que não dá para apertar aqui. Nós estamos na ala verde, tá, gente? Tem que perguntar qual a diferença e tal. Diferença nenhuma, é a mesma coisa assim. Exatamente. Obrigadão, viu? Gratidão.